Sabe aquela história que parece boa demais para ser verdade? Pois é. A gente vai falar de como um pedacinho de barro quebrado, achado no fundo de um rio, virou o maior símbolo de fé de um país inteiro. Essa é a história de Nossa Senhora Aparecida. Uma jornada de 300 anos que, no fundo, conta a própria história do Brasil. Então, bora mergulhar nisso. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa história, é só olhar para isso aqui. De um lado, 1717, uma imagenzinha de argila toda quebrada resgatada por 3 pescadores num dia de aperto. Do outro lado, hoje, o coração de um complexo, assim, gigantesco, o segundo maior templo católico do mundo, que atrai milhões e milhões de pessoas todo ano. A mudança, né, é de cair o queixo. E aí fica a pergunta, né? Como? Como é que um objeto tão pequeno, com menos de 40 centímetros, conquistou a alma de um país continental? Como virou esse espelho das nossas esperanças, das nossas lutas, da nossa identidade? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos voltar no tempo. Outubro de 1717, lá no Vale do Paraíba. O Brasil ainda era colônia. E a pequena vila de Guaratinguetá, bem, estava numa sinuca de bico. O conde de Assumar, que era o governador da capitania, ia passar por lá. E as autoridades locais deram uma ordem bem clara para os pescadores. Tragam peixe para um banquete. Parecia simples, né? Só que não. Era uma missão quase impossível. E é aí que tudo começa a acontecer. Imagina a cena. Os pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, horas e horas jogando a rede e nada. A rede voltava vazia, o desespero só aumentava. Foi então que o João Alves puxou uma coisa diferente, o corpo de uma pequena estátua. Estranho, né? Lançaram a rede de novo, um pouco mais pra frente. E o que veio? A cabeça, que se encaixou perfeitamente. A partir daquele exato momento, gente, a escassez virou fartura. As redes, que antes estavam vazias, de repente, lotadas de peixe. Esse foi o milagre que deu início a tudo. Agora, vamos dar uma olhada de perto na imagem em si. Ela é de terracota, um estilo barroco do século XVII, provavelmente feita por um frei chamado Agostinho de Jesus. Mas o detalhe mais poderoso dela, sem dúvida, é a cor. Ela não foi feita para ser escura. Ela ficou assim com o tempo, por causa da lama do rio, da fumaça das velas, e para o Brasil daquela época, com uma população enorme de pessoas escravizadas e seus descendentes, ver aquela virgem negra foi, uau, era um espelho. Uma mãe divina que tinha a mesma cor da pele deles. A conexão foi imediata, foi profunda. E o mais legal é que essa fé toda não começou numa igreja imponente, não. Pelo contrário, durante 15 anos, a imagem ficou ali quietinha, na casa de um dos pescadores, o Felipe Pedroso. A devoção nasceu no dia a dia, sabe? Entre vizinhos, família, gente que se juntava para rezar o terço. Foi essa fase, digamos, caseira, que fez a fé criar raízes fortes no povo, bem longe do controle oficial da igreja. O primeiro sinal, assim, público de que tinha algo realmente especial ali foi o milagre das velas. Imagina só, o pessoal rezando à noite e, de repente, as 2 velas que iluminavam a santinha, puf, apagaram. Sozinhas, sem vento, sem ninguém por perto. E quando uma mulher foi tentar acender de novo, as chamas voltaram do nada. Para aquele pequeno grupo, não tinha mais dúvida. Era um sinal divino. Continuem. E aí a fama começou a correr solta. Um dos milagres mais conhecidos é o da menina cega de Jabuticabal. Ela fez uma longa viagem com a mãe, uma peregrinação, e a história conta que quando elas chegaram perto da capela, a menina gritou: "Mãe, olha aquela igreja!" Ela tinha recuperado a visão, naquele momento. Esse tipo de milagre, de cura, só fortaleceu a ideia da peregrinação como um caminho de fé e de esperança. Mas tem um milagre que tem um peso social enorme, a história de Zacarias. Ele era um homem escravizado que tinha fugido e foi recapturado. Estava sendo levado de volta para a fazenda com correntes bem grossas. Quando passaram em frente à capelinha, ele implorou para rezar. E ali, ajoelhado diante da imagem, as correntes simplesmente se quebraram, caíram no chão. O feitor ficou tão chocado que libertou Zacarias na hora. Pensa na mensagem disso numa sociedade escravocrata. A mãe de Deus era uma libertadora. Então, o que começou de um jeito super humilde, uma fé do povo, de pescadores, de escravizados, estava prestes a dar um salto gigantesco. A Santinha do Rio ia virar a rainha de uma nação inteira. Bora ver como essa virada aconteceu. Aqui a gente vê essa subida meteórica. Olha só a sequência. Em 1888, o mesmo ano da abolição, a princesa Isabel doa uma coroa de ouro para ela. Uma conexão poderosa, né? A princesa que liberta os escravos e a santa libertadora.
Depois, em 1904, a Igreja coroa ela oficialmente. Mas o grande ponto de virada vem em 1930. O Papa Pio XI declara ela a padroeira do Brasil. E para fechar, em 31, o presidente Getúlio Vargas consagra o país à Aparecida. Pronto, a união entre fé e poder estava selada. E essa fala do Getúlio Vargas resume tudo, né? Foi uma cerimônia gigantesca no Rio de Janeiro. Pro Vargas, aquilo era uma jogada de mestre para ganhar apoio popular. Para a Igreja, era a certeza de que o Brasil, mesmo sendo um Estado laico no papel, continuaria sendo um país de cultura católica. Foi o selo final nessa aliança entre a fé do povo e o poder do Estado. Mas essa história não é feita só de glórias. Tem um capítulo de trauma. Um momento em que o maior símbolo do país foi literalmente feito em pedaços. E isso causou uma comoção nacional sem precedentes. Anota essa data, 16 de maio de 1978, Basílica Velha, durante uma missa. Um rapaz ataca o lugar onde ficava a imagem, quebra o vidro e, na confusão para segurar ele, a estátua vai para o chão. O barulho do barro se quebrando foi como um soco no estômago do país inteiro. O Brasil parou. E o estrago foi absurdo. A imagem se quebrou em mais de 200 pedaços. 200! A cabeça separada do corpo, o rosto quase virou pó. Para muita gente, não era só uma estátua que estava ali no chão. Era a alma do Brasil que tinha sido ferida. A sensação era de que não tinha conserto. E quem recebeu a missão de juntar esses cacos todos foi a Maria Helena Chartuni, que era a restauradora-chefe do MASP. Foram 33 dias de um trabalho minucioso, debaixo de uma pressão gigantesca, e a frase dela: sentia a angústia de reconstruir a face da mãe de Estúduna. Ela não estava colando um objeto de arte, ela estava reconstruindo o rosto de um símbolo da nação. E aí veio o retorno. Em agosto, a imagem, já restaurada, voltou para Aparecida em cima de um carro de bombeiros. A Via Dutra, que é a principal estrada do país, simplesmente parou. Foi tomada por uma multidão. Aquela volta triunfal virou um símbolo muito poderoso da resiliência do nosso povo. O que se quebra pode ser consertado, pode voltar a ser inteiro. E essa história de quebra e restauração parece que deu ainda mais força para a devoção. Vamos dar um pulo para o presente para ver o tamanho monumental que a fé em Aparecida tem hoje. Olha, os números são impressionantes. Quase 9 milhões de peregrinos só em 2023. E a estimativa para 2024 é ainda maior. É um rio de gente, sabe, que não para de chegar de todos os cantos do Brasil e do mundo, buscando, sei lá, conforto, agradecimento, uma cura. E para receber toda essa gente, o que existe lá hoje é bem mais que uma igreja. É uma verdadeira cidade da fé. A Basílica Nova é uma coisa de outro mundo de tão grande e tem toda uma estrutura em volta, shopping, praça de alimentação, museu e a Sala das Promessas, que é fascinante. É um lugar que funciona como um arquivo vivo da fé do povo, lotado de fotos, cartas, objetos que as pessoas deixam lá para agradecer. Então, se a gente for resumir, o ponto central é esse. A história de Aparecida é a jornada inacreditável de um objeto frágil que saiu da lama para se tornar o maior símbolo de identidade, de fé e, como a gente viu em 78, de resiliência da alma de uma nação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A imagem de Aparecida é só um símbolo de fé religiosa ou ela acabou se tornando também o espelho do próprio Brasil, com suas origens humildes, sua mistura de gente, suas feridas e essa capacidade incrível de se reerguer? Ou será que a verdadeira força dela está justamente em ser as duas coisas ao mesmo tempo?